Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, obrigado por esperar por nós desse lado. Já está efetivamente com o Semanário Económico. Semana sim, 22 horas sensivelmente aqui na STV Notícias. Trazemos um magazine que lhe põe à corrente dos principais eventos registrados, fundamentalmente na economia de Moçambique. E não só, damos um olhar a espaço àquilo que acontece também no plano internacional. A sua atenção aos títulos propostos para tratamento na presente edição. Falta de controle nos gastos públicos embaraçam a ação do Banco Central. Moçambique ainda tem que encontrar formas para solucionar a questão da dívida pública interna, que tem crescido de forma exponencial. CFM está a investir em linhas de países vizinhos para complementar projetos realizados no país. O Malawi tem 72 quilómetros a fazer do seu lado, só fez 6, está com alguma dificuldade. Estamos a pensar em pegar esses 72 quilómetros dentro do Malawi, reabilitar e explorarmos. Investimentos do CFM e Eswatini contribuíram para o aumento de carga transportada na linha de Goba. I can say is that the Goba line, for instance, connects with Mozambique, and we have seen a growth in volumes on the Goba line because of the collaboration that we have with CFM. José Chixava é a figura do tema de fundo da presente edição do Semanário Económico. Vai debruçar-se sobre a trajetória da economia de Moçambique nestes 49 anos de independência e compulsar sobre os desafios atuais, oportunidades e perspectivas que a economia do país apresenta. E conforme anunciamos, está conosco o Dr. José Chixava, economista, docente universitário, político, antigo governante, gestor. Argumentos bastante para termos com ele uma conversa abrangente relativamente a esta reflexão que temos estado a promover sobre a realidade econômica de Moçambique, isto na sequência dos 49 anos de independência e o início deste ciclo que culminará com os 50 anos de independência, fim de uma etapa, de uma geração, se quiser, início de uma nova perspectiva para o futuro de Moçambique do ponto de vista do seu desenvolvimento socioeconômico. Dr. José Chixava, boa noite, obrigado por estar no Semanário Económico e mesmo a começar pelo conhecimento que tem, de experiência prática, porque esteve na governação, mas tem sido um observador atento dos nossos processos econômicos na medida em que é economista e é docente precisamente da esfera do desenvolvimento econômico. Quando chega a esta altura, 2024, 49 anos da independência, quase 50, o que é que mais lhe desilude, o que é que mais lhe encanta nesta altura relativamente ao presente e ao futuro da economia de Moçambique? Bom, João, muito obrigado. Boa noite a todos os amigos telespectadores que neste momento também acompanham este nosso programa e dizer que é com imenso prazer que eu aceitei vir cá para este dia de conversa, porque de facto, como economista, não posso estar alheio daquilo que tem sido o nosso país
desde que somos independentes até o dia de hoje. Bom, se me perguntar o que é que me encanta, o que me desencanta, eu diria que, bom, desencantos tenho poucos, tenho mais encantos. O primeiro encanto é sermos uma república, nós somos independentes, somos uma república, então significa que alcançamos a nossa independência, que era aquilo que todos os moçambicanos ansiavam, temos a nossa própria nacionalidade e também a nossa maneira que estamos a construir Moçambique. Não tem sido fácil, portanto posso dizer que nós temos estado a fazer isso com altos e baixos, não é? Em alguns momentos mais baixos do que altos, mas é um processo que é muito difícil. Costumo dizer o seguinte, o desenvolvimento de um país não se copia de outros, porque as realidades são diferentes, o povo também é diferente, não é? A nossa maneira de abordar os problemas também é diferente. É verdade que tudo que nós podemos ir buscar dos outros países é experiência, mas para refletir, não é para vir fazer uma cópia. Porque Moçambique é Moçambique, não tem outra coisa que podemos dizer. Eu diria que o nosso maior encanto, o meu maior encanto foi logo nos primeiros anos de independência, não é? Eu era ainda muito jovem do que hoje e fomos chamados, deve ser recordado do 8 de março, né? Fomos chamados muitos moçambicanos. Fala-se muito hoje da geração 8 de março. Abandonar os estudos e a ir para as várias frentes, não é? A minha foi educação, mas alguns colegas meus foram para a área econômica, outros foram para a área militar, portanto, todas as áreas de desenvolvimento do país. E porquê? Foi essa a nossa prontidão, não é? A prontidão para, de facto, sem saber o que nos esperava, não é? Trabalhar para que, em conjunto, cada um, hoje, no nosso hino, dizemos pedra a pedra, não é? Para que cada um de nós pudesse juntar esforços e fazermos que Moçambique pudesse ser aquilo que sonhávamos, não é? Hoje, posso dizer com muito à vontade que este não é o Moçambique que nós sonhávamos num Moçambique muito melhor do que este. Mas, bom, ao longo dos 49 anos... Essa é a parte do desencanto que tem. Esperava muito mais nesta altura, né? Exatamente. Esperava que neste momento nós pudéssemos, de facto... estar em outros patamares. Exato. Não ter os índices de pobreza que nós temos. Não, temos outros índices de desenvolvimento humano, não é? Humano. Então, isso é que me desencanta. Porque temos todas as condições para que isso pudesse acontecer, mas essas coisas a gente diz assim, muitas vezes não são as condições do país. Há muitos países que têm muitos recursos, recursos naturais, diria assim, tem muitos recursos naturais, mas que permanecem durante anos e anos no seu desenvolvimento. Porque há uma coisa que às vezes falta. Essa coisa que falta chama-se liderança. Liderança. Já lá vamos, Dr. José Chava. Esta é então a nossa proposta de tema de fundo mais adiante no Semanário Econômico. Para já, deixo-lhe ficar com os títulos dos principais assuntos que merecerão um desenvolvimento noticioso mais detalhado na presente edição. O Fundo de Garantia Mutuária continua a ser motivo de debate. Para lá das expectativas criadas, existe algum ceticismo de que esta ainda não é a medida suficiente e necessária para confrontar a atual situação que enfrenta o setor privado de escassez de fontes de financiamento, ou seja, crédito escasso e, quando ele existe, muito alto, em níveis até impeditivos. Num primeiro momento, o que vai fazer é mesmo aumentar o número de empresas que têm acesso ao crédito. A questão é que este mecanismo de partilha de risco já existiu no passado e continua a existir, mas as dificuldades de acesso ao financiamento persistem. A empresa pública CFM continua com os seus esforços de reforço da sua capacidade e os investimentos nos meios têm sido cada vez mais visíveis, com impactos previsíveis na dinamização das trocas comerciais internas e regionais. Depois de reabilitada a linha, estamos agora a investir também no material circulante. Precisamente para impulsionar
ou viabilizar o investimento que tem estado a fazer, quer em infraestruturas, quer em meios, o CFM diz que poderá intervir em alguns segmentos de linha férrea no Zimbábue e também no Malawi, na perspectiva de melhorar a demanda de carga para os portos da Beira e de Nacala. Porque temos essa capacidade. Na linha de Goba, estamos agora a fazer comboios até dentro da Suazilândia, porque o Isatino Railway aceitou, disse que não tinha capacidade. Algumas dessas realizações do CFM estão a ter repercussões regionais. Do reino de Eswatini chegam vozes a reconhecer que estes investimentos em infraestruturas e em meios está a permitir realmente melhorar de uma forma substancial a interconexão regional e a viabilizar investimentos produtivos nos diferentes países integrantes da SADC. We're looking at a growth of over 200% just because of the collaboration that we've had with CFM. A sua atenção ao desenvolvimento destes temas no nosso bloco de atualidades, mais daqui a pouco. Para já, apenas uma curta pausa. Voltamos para o desenvolvimento destes e outros assuntos. Este é o Semanário Econômico. O Fundo de Garantia Mutuária foi uma das soluções encontradas pelo governo para atenuar os atuais constrangimentos do acesso ao financiamento do setor privado, sobretudo aquelas empresas de micro, pequenas e médias dimensões. Este fundo, no entanto, está sendo encarado com algum ceticismo em certos círculos do setor privado, por considerarem que o mesmo não tem os ingredientes suficientes e necessários para inverter a atual situação que constrange o setor privado, que é precisamente o fraco acesso ao financiamento, e quando tal acontece, o seu custo é considerado significativamente alto, se não mesmo proibitivo. É já no próximo mês de agosto que vai arrancar em Moçambique a implementação do Fundo de Garantia Mutuária. O Fundo de Garantia Mutuária foi instituído pelo governo no âmbito da implementação do pacote de medidas de aceleração económica. Durante a Conferência Anual do Setor Privado, realizada em meados de maio último em Maputo, o governo garantiu que o desenvolvimento do fundo estava na fase de fecho do modelo económico, numa operação coordenada pelo Banco de Moçambique. Com um montante estimado em 300 milhões de dólares americanos, o Fundo de Garantia Mutuária é um instrumento autónomo constituído por recursos financeiros públicos que vão permitir à Banca Nacional disponibilizar dinheiro para fortalecer a capacidade de investimento com taxas de juros mais acessíveis para as micro, pequenas e médias empresas, agricultura, piscicultura, comércio, processamento agrícola, turismo e habitação são os ramos que deverão ser elegíveis num contexto de mercado em que este nicho de empresas de micro, pequeno e médio porte queixa-se da falta ou difícil acesso ao financiamento em Moçambique, um problema que o setor privado acredita ter dias contados. Com a criação do Fundo de Garantia Mutuária, o entusiasmo e o debate em torno do Fundo de Garantia Mutuária prosseguiu noutros fóruns, seguindo vários formatos. No networking recentemente realizado em Maputo, o tema suscitou opiniões com algumas correntes, por exemplo, a destacar a necessidade de introdução de algumas inovações via para assegurar maior adesão das empresas à iniciativa. Se houver um mecanismo de fundo de garantia mutuária servir para colateralizar exposição de dívida e também ser usado para cobrir equity que as empresas precisam para comparticipar nos investimentos, aí teríamos uma solução bancável. Mas essa já não é a opinião de outra corrente que, entrevistada a propósito, aplaude o Fundo de Garantia Mutuária ainda por lançar. Fala sem se referir em concreto
que a medida traz inovação e que, por essa razão mesmo, será apetecível a empresas que há muito demandam financiamento para dinamizarem as suas atividades económicas. No primeiro momento, o que vai fazer é mesmo aumentar o número de empresas que têm acesso ao crédito. E vai para aquelas que já têm acesso, pode ter um impacto a nível da taxa, sim. Contudo, o ceticismo sobre a eficácia do fundo pode estar associado a experiências que marcaram o passado com estas iniciativas. Este mecanismo de partilha de risco já existiu no passado e continua a existir, mas as dificuldades de acesso ao financiamento persistem. Daí que eu levantei o ponto. Mas então, qual é o fator diferenciador do Fundo de Garantia Mutuária? Se já existiu fundos de garantia passado, vemos vários. A banca já financiou com recurso a vários fundos de garantia. Seja como for, as duas correntes parecem apoiar-se no facto de que maior proveito do Fundo de Garantia Mutuária deverá ocorrer sempre que as empresas tiverem melhores estruturas e com projetos bancáveis, pois, para especialistas aqui entrevistados, esse parece ser o maior desafio que as micro, médias e pequenas empresas devem procurar ultrapassar para definitivamente deixarem de reclamar da falta de financiamento no mercado nacional. A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, vai receber nos próximos tempos 300 vagões para o transporte de minérios, 120 vagões tanque para combustíveis, que serão agregados a pelo menos 10 locomotivas por adquirir até ao final do presente ano. Segundo o PCA da empresa, Agostinho Langa, o investimento vem complementar a capacidade atualmente instalada em termos de linha, que já ultrapassa os volumes manuseados pelo Porto de Maputo. Depois de vários investimentos realizados, o CFM reconhece que ainda não são suficientes. Esta empresa ilustra, por exemplo, que nos últimos anos conseguiu instalar nas linhas do Sul capacidade para maior tráfego de mercadorias nas 3 linhas que congregam o sistema ferroviário do Sul de Moçambique. Não há um potencial ocioso. Existe, neste momento, falta de capacidade da nossa parte. Pode não ter havido, se calhar, um pouco de percepção da parte das pessoas quando eu disse que com esta duplicação nós aumentamos a capacidade da infraestrutura. A linha passa a ter capacidade de fazer 24 milhões de toneladas e, somando a linha de Ressano Garcia, Limpopo e Goba, nós temos neste momento, em termos de linha férrea, uma capacidade superior àquilo que os portos neste momento estão a manusear. Precisamos agora de acrescentar vagões e locomotivas, porque só com a linha férrea tu não fazes o transporte. E fazer o transporte implica ter recursos adequados para garantir volumes de carga, que no caso o Porto de Maputo espera numa escala cada vez mais crescente. Vamos receber 300 vagões para minérios e 120 vagões para o transporte de combustíveis. Até o final deste ano vamos receber mais 10 locomotivas. Portanto, estamos, depois de reabilitar a linha, estamos agora a investir também no material circulante. Mesmo com meios reforçados, o trânsito de carga por estrada vai prevalecer, só que desta feita, num cenário que deverá ser invertido nas proporções por via, seja estrada ou linha férrea. Ainda sobre os CFM, a empresa diz que poderá intervir em certos troços de linha férrea no Zimbábue e também no Malawi, no intuito de viabilizar os investimentos que neste momento estão a ocorrer dentro de Moçambique, destinados precisamente a aumentar mais carga demandada nos portos de Beira e Nacala. O CFM está empenhado na busca de complementaridade de linhas de países vizinhos a quem serve. Botsuana e Zimbábue estão na lista. Na aproximação a estes 2 países, Moçambique, através do CFM, tem em vista viabilizar o Porto das Águas Profundas de Texeubani, na província de Maputo, avaliado em cerca de 7 mil milhões de dólares. O projeto do Porto terá 1.700 km de linha férrea, ligando Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Porque não basta nós estarmos em condições deste lado, eles também terão que reabilitar as suas linhas para viabilizarmos o Porto de Texeubani. Queremos tornar realidade o Porto de Texeubani, que já vem sendo falado desde os anos 1960.
Com o Zimbábue, já há um trabalho em curso e que vai permitir que os comboios do CFM alcancem Mutar, um importante ponto logístico deste país vizinho. No centro, reabilitamos a linha de Machipanda e ela está pronta até a fronteira, mesmo em Machipanda. Estamos neste momento a ajudar o Zimbábue a reabilitar uma pequena secção de 10 km que vai de Machipanda até Mutar, dentro do Zimbábue. Nós fornecemos todo o equipamento necessário, carris, travessas, balastro, para ver se os nossos comboios podem ir até Mutar, porque em Mutar existe um depot, um porto seco lá, onde é possível fazer o transshipment de caminhões para a ferrovia. Na linha de Sena, os trabalhos de reparação prosseguem, porque o Malau deve igualmente entrar com mais volume de carga para o Porto da Beira. Reparação de alguns troços da linha de Sena, a que vai até Moatize, e como também foi dito, nós fizemos a ligação de Mutarara até Vila Nova de Fronteira, que é a fronteira com o Malau, são cerca de 40 km, a linha está pronta, já há 2 anos que está pronta. O Malau tem 72 km a fazer do seu lado, só fez 6, está com alguma dificuldade. Estamos a pensar em pegar esses 72 km dentro do Malau, reabilitar e explorarmos, porque temos essa capacidade. Já em Eswatini, há muito se rendeu a pujança dos investimentos do CFM, que já lá mete comboios para apanhar carga e não só, para o seu porto em Maputo. Na linha de Goba, estamos agora a fazer comboios até dentro da Suazilândia, porque o Eswatini Railways aceitou, disse que não tinha capacidade, nós inspecionamos a linha, está mais ou menos em condições e estamos a fazer comboios até dentro do Malau, até dentro de Eswatini, mas também temos 2 pontos de cruzamento onde estamos a aumentar a extensão das linhas para cerca de 2.000 metros, para ver se aumentamos o comprimento dos nossos comboios. Para o CFM, comboios longos usam menos maquinistas, por isso são rentáveis, pois aumentam a rotação e os fluxos dos volumes transportados. Os caminhos de ferro do Reino de Eswatini reconhecem que os investimentos que a sua contraparte moçambicana, os CFM, estão neste momento a realizar, estão a permitir uma certa viabilidade de interconexão regional, garantindo o incremento nas trocas comerciais ao nível da SADC, com impacto na melhoria das condições de vida das populações dos países integrantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. This is a very important infrastructure program for the region, because one of the things that we are promoting as the Southern African Railways Association is integrated railways. So whether it is passenger traffic or goods, if the railways are interconnected, then it means that there is ease of movement of traffic. A Eswatini Railways reconhece que a colaboração com o CFM está a trazer ganhos de eficiência na linha de Goba e já há um incremento significativo de carga a fluir nos 2 sentidos. What I can say is that the Goba line, for instance, connects with Mozambique, and we have seen a growth in volumes on the Goba line because of the collaboration that we have with CFM. We're looking at a growth of over 200% just because of the collaboration that we've had with CFM. No panorama doméstico, a Eswatini destaca projetos de integração em curso para reforçar a interconectabilidade das linhas da região. There is a big railway line which will cost about $2 billion, which is called the Swazi Link, which will connect the rest of the region with Maputo as well. So which is what we'll call Work Package 7. So it connects Eswatini and Mozambique and then eventually South Africa. Para Eswatini, quanto mais integradas estiverem as linhas, melhor é para a fluidez da circulação, quer seja de passageiros ou mesmo de carga. Vamos agora lançar um olhar para o nosso panorama internacional.
As tendências do comércio global tornaram-se positivas no primeiro trimestre de 2024, com o valor do comércio de bens a aumentar em cerca de 1% em relação ao trimestre anterior e de serviços em cerca de 1,5%, de acordo com o relatório de atualização sobre a tendência do comércio global referente ao primeiro trimestre de 2024 da ONU Comércio e Desenvolvimento. De acordo com o estudo, espera-se que o aumento verificado, impulsionado pela dinâmica comercial positiva para os Estados Unidos e os países em desenvolvimento, particularmente as grandes economias asiáticas em desenvolvimento, adiciona aproximadamente 250 mil milhões de dólares ao comércio de bens e 100 mil milhões de dólares ao comércio de serviços no primeiro semestre de 2024, em comparação com o segundo semestre de 2023. O mesmo relatório indica que as previsões globais para o crescimento do PIB permanecem em torno de 3% para 2024, com a perspectiva de comércio de curto prazo sendo cautelosamente otimista. Se as tendências positivas persistirem, o comércio global em 2024 pode chegar a quase 32 mil milhões de dólares, mas é improvável que supere seu nível recorde visto em 2022. O crescimento do comércio global no primeiro trimestre de 2024 foi impulsionado principalmente pelo aumento das exportações da China, 9%, Índia 7%, Estados Unidos da América 3%. Por outro lado, as exportações da Europa não apresentaram crescimento e as exportações da África diminuíram em 5%. O comércio em países em desenvolvimento e o comércio sul-sul aumentaram em cerca de 2%, tanto em importações quanto em exportações, durante o primeiro trimestre de 2024. Em comparação, os países desenvolvidos tiveram importações estáveis a um modesto aumento de 1% nas exportações. O aumento ocorre porque os navios tiveram de reencaminhar as suas viagens habituais ao longo de milhares de quilómetros à volta do Corno de África para evitar o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, onde os rebeldes Houthi do Iêmen estão a atacar os navios. O indicador do transporte marítimo global está a caminhar para o seu maior salto anual desde 2010, depois de os ataques no Mar Vermelho terem obrigado os navios a percorrer distâncias mais longas. A atividade de transporte marítimo medida em toneladas-milhas deverá registrar o segundo maior aumento anual de que há registro, em resultado das perturbações geopolíticas no Médio Oriente e na Europa, segundo a Clarkson Research, uma unidade de maior corretor de navios do mundo. O marcador, que multiplica o volume de carga transportada pela distância percorrida, está a caminhar para um aumento de 5,1% em relação a 2023, ou seja, 3,2 bilhões de toneladas-milhas. As distâncias mais longas são suscetíveis de significar as más notícias para os esforços globais de redução das emissões de carbono. Ao mesmo tempo, um início de ano encorajador em termos de volumes de comércio é parte da razão pela qual as toneladas de milhas estão a subir, sugerindo que o aumento não está apenas relacionado com viagens mais longas. O impacto da perturbação do Mar Vermelho nas toneladas quilómetro foi sentido de forma mais aguda no transporte marítimo de contentores, com cerca de 690 navios a contornar atualmente o Cabo Boa Esperança. A média dos trajetos de comércio marítimo aumentará 2,8% este ano, em comparação com 1,8% no ano anterior. Encerramos o nosso bloco de atualidades. Vamos fazer um curto intervalo. Retomaremos a nossa escalada com um tema de fundo. Hoje, como teve oportunidade de acompanhar logo no início, o nosso convidado é o economista e docente universitário José Chixaba. Vamos ao intervalo, voltamos com José Chixaba no tema de fundo desta edição do Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico. Já estamos no tema de fundo, já tivemos oportunidade de fazer, de certa forma, um enquadramento desta reflexão, desta entrevista com o economista e docente universitário José Chixaba. É com ele que vamos fazer esta reflexão, conforme disse no início do programa, relativamente a este momento que o país atravessa, esta epopeia dos
49 anos de independência, com os olhos postos nos 50 anos, tempo mais do que oportuno para que o país, enquanto já uma maturidade socioeconômica, possa refletir sobre si, o seu passado, o seu presente e o que projeta para os próximos, eventualmente, 50 anos. Dr. José Chava, falávamos no início de alguns aspectos de encanto e outros de desencanto. A questão que lhe coloco é, entre encantos e desencantos, o que é que para si Moçambique aprendeu como lição, se quiser, como aprendizado, no contexto do seu esforço de construção de uma realidade econômica próspera, inclusiva e sustentável? Acredita que hoje temos um sonho no sentido de que há uma ideia clara e que galvanize todo o nosso processo, todo o esforço da sociedade em prol do desenvolvimento, do crescimento econômico, onde toda a sociedade realmente se revê e faz apostas, cada um no seu setor, na sua área, mas há este sonho de ver Moçambique se desenvolver. O ponto qual é? Aquilo que eu posso dizer, aquilo que é a minha interpretação do que acontece hoje, nós hoje temos falta de um sonho coletivo. Não é? Sonhos individuais cada um de nós tem, mas nós como país devemos ter um sonho coletivo. O que é que eu chamo de sonho coletivo? É que nós chegamos a experimentar isso no período do presidente Chissano. Chegamos a experimentar isso quando ele constituiu um grupo multidisciplinar para que pensasse naquilo que chamamos de Agenda 2025. Lembra-se? Sim. Lembra-se, né? Sim. Então, para mim, a Agenda 2025 era um sonho coletivo, onde nós todos nos revemos. No fundo, o que eu queria dizer com isso? É que, independentemente da minha cor política, não é? Há algo que nos deve unir. Esse é o sonho coletivo. Hoje chamamos muito de uma economia inclusiva, né? Falamos muito nisso. Sim. É preciso inclusão. Mas essa inclusão surge do sonho coletivo. Não pode haver inclusão se não temos um sonho coletivo. E continuo a dizer que, mesmo hoje, como país, nós precisamos de ter um plano de médio e longo prazo. Nós não podemos, na minha opinião, não é correto que achemos que o programa quinquenal é aquilo que vai nos conduzir a transformar Moçambique. Não. Quer dizer, o desenvolvimento de um país não pode ser visto num quinquênio, não é? Está a ver o problema. Por quê? É preciso ter uma visão e uma perspectiva parece que de médio e longo prazo. Quem está no poder está preocupado em fazer alguma coisa para inaugurar, entende, né? Portanto, tudo o que possa ser feito depois não interessa para o problema que vai inaugurar. Então, esta é uma visão muito simplificada do que deve ser um país. Um país, quer dizer, eu tenho que ser capaz de integrar os jovens, os adultos, os mais velhos, os académicos, os empresários, os políticos, a sociedade civil, todos a pensarmos naquilo que nos une, é o sonho coletivo. O que é que nos une? No fundo é dizer assim, se tu colocassem como Presidente da República a dirigir-nos, o que tu colocarias como sua prioridade? Quando cada um responde a esta pergunta, quando nós juntamos isto, nós vamos conseguir o sonho coletivo. É isso que muitos países têm. Então o sonho coletivo transforma-se no nosso guia. Porque todos começamos a dizer que, olha, acontece o que acontecer, nós, por exemplo, em 2050, queremos que o país seja isto. Não é? São as questões indiscutíveis em como sociedade. Volto à pergunta que lhe coloquei no início. O que é que aprendemos em síntese? O que é que aprendemos? Não, olha, repara... O que é que temos como experiência, como resultado, como ganho? O ganho não tem que ser necessariamente algo positivo. Exato. Ou negativo, mas é um aprendizado que retemos e que nos dá-nos mais segurança e capacidade de enfrentarmos os próximos Exato. Tempos de uma forma eficaz e eficiente. A minha resposta. O primeiro ganho que nós aprendemos é este, que este país não vai desenvolver se nós não tivermos um plano de médio e longo prazo, um sonho coletivo, dito desta maneira. Não vai. Este é um ganho que nós temos. Portanto, pela experiência que nós tivemos os primeiros anos de implementação de um programa de desenvolvimento, de transformação econômica do país, este é um ganho. Não vale a pena, portanto, o país não vai ser feito por recortes, não é?
Depois há um segundo elemento ligado a isto. É que nós não podemos ver os ciclos governativos, não é, como algo estanque, não é? É preciso, a governação precisa de continuidade. O desenvolvimento de um país é continuidade, não é? Não pode chegar num carro, pensar que vai pôr o carro no zero, para depois começar a fazer rodagem de novo. Não. Este carro já foi rodado, é para dar continuidade, não é? Então, acha que temos muitas descontinuidades nos nossos processos? Sim, temos muitas continuidades. Vou dar um exemplo concreto. E qual é a razão disso, do seu ponto de vista? Não, na minha opinião, a razão, voltamos de novo à questão de fundo que eu estou a colocar. A razão de fundo para mim é a não existência deste sonho coletivo carimbado por todos nós, que é aquele que deve ser o nosso próprio guia. Portanto, para eu não chegar e começar a pensar de uma outra maneira do que aquilo que os outros pensaram. O que devia acontecer, na minha opinião, em cada mandato governativo, era quando o mundo encontrar formas, primeiro, não é, de corrigir o que pode estar errado. Isso é correto sempre, corrigir o que está errado, mas dar continuidade a coisas boas que foram feitas, não descontinuar, não é? Porque há coisas boas que foram feitas no passado, foram descontinuadas. Seja como for, estamos hoje em 2024. Exatamente. Com todas as peripécias, com todas as adversidades, contrariedades e também algumas conquistas, alguns ganhos, Moçambique é hoje uma realidade econômica. Como é que define hoje Moçambique como uma realidade econômica? Não, Moçambique hoje é um país que é apetecível, diria, para muitos países. Por causa dos recursos vão sendo descobertos, vão sendo divulgados e tudo isso. Isto é uma coisa. Mas também Moçambique hoje, eu sinto-me orgulhoso hoje, porque durante esses anos todos nós construímos muitas capacidades. A primeira capacidade que nós construímos foi de intelectuais. Nós temos hoje capacidade, mas infelizmente, apesar dessa capacidade, nós, não vou dizer distraímos, por causa destas coisas que eu dizia de nós não temos continuidade, acabamos de novo indo para o buraco fundo, não é? Quando, deve-se recordar, quando em 2000, no ciclo de governação de 2015, nós sofremos aquela suspensão de apoio, não é? Tanto primeiro ao próprio orçamento, depois aos vários investimentos, por causa de, nós temos que reconhecer isso, por causa de, a culpa é nossa, fomos nós próprios, não é? Quando a gente fala de dívidas não declaradas, não foi o fundo, nem foi o Banco Mundial que nos obrigou a fazer isso. Pelo contrário, se nós tivéssemos cumprido aquilo que era a nossa obrigação, porque o fundo não veio ter connosco que pediu para nós sermos membros, fomos nós que fomos ao fundo, não é? Porque isto é assim, aquele é um clube, não é? É um clube para ajudar os membros, nós fomos para lá. E tem as suas regras, sim. Tem regras. Mas fora essas regras, temos regras internas, que são do Parlamento. Então já estávamos, nesta altura, a fazer um curto intervalo. Voltaremos e retomaremos esta reflexão interessante para olharmos agora para o futuro. Conhecido aquilo que é o processo de Moçambique até hoje, 2024, o que é que podemos dizer de Moçambique nos próximos 50 anos? O que é que podemos almejar com alguma justiça e legitimidade que venha a ser a realidade econômica e que possa ser eventualmente esse sonho coletivo de que foi aqui referido. Vamos ao intervalo, voltamos já. Este é o Semanário Econômico. Há mais de 2 décadas, essa Sazol chegava em Inhambane, Moçambique. Para nós, a visão do desenvolvimento, a visão de benefícios de qualquer das nossas atividades tem que ser uma visão partilhada.
Foi dentro deste compromisso que se juntou ao governo de Moçambique para desenvolver um plano de conteúdo local de 5 anos. A SASOL co-criou um plano de conteúdo local com o governo de Moçambique, na qual foram definidos alguns princípios e também pilares para assegurar que haja um cumprimento deste plano. Entendemos que desponta-se o potencial existente do empresariado, desponta-se o potencial, sobretudo, da juventude. O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores está a ser implementado em 5 ciclos, cada ciclo com a duração de 6 meses e composto por 9 módulos. Este processo está a nos dar essa capacidade e está a ajudar as empresas realmente a implementarem e terem uma diferença. O programa teve início em 2019. Contudo, devido às restrições de Covid, teve que ser readaptado para o formato virtual. As sessões virtuais decorreram de julho de 2021 a abril de 2022, com a participação de 98 PME. A formação e mentoria presencial recomeçou em março de 2022. Mudança. Foi isto que este programa proporcionou para as 138 empresas moçambicanas. E, até junho de 2025, o programa prevê capacitar aproximadamente 200 empresas nacionais. Bom, a formação para a minha forma de trabalhar, né, trouxe muitas vantagens. Primeiramente, como é trabalhar em um ambiente saudável e seguro. A mudança não se verificou apenas nos participantes, impactou na vida das empresas fornecedoras. Há um formulário que preenchemos e mesmo no momento que eu ia preenchendo o formulário fui ver que tinha muita coisa que eu estava fazendo errado. Portanto, nasceu e foi crescendo em mim o desejo de melhorar e crescer. É por isso que me interessei pelas formações. Durante o período da formação e mentoria do primeiro ciclo, foram adjudicados contratos em aproximadamente 60 milhões de meticais e cerca de 60 novos trabalhadores foram contratados. Posso dizer que somos a melhor farmácia cá, em Vilanculos. Então, em termos de medicação, em termos de entrega, se um cliente dirige-se a nós, quer um certo medicamento e a gente não tem na hora, nós só damos 24 horas para ter aquele medicamento. Mudou-se muita coisa. A empresa já funciona como de facto uma empresa. O programa de formação e mentoria tem como objetivo tornar as empresas capacitadas para que elas possam prestar serviços não só à indústria de petróleo e gás, mas também a outros setores de crescimento no país. Primeiro, é preciso considerar que temos ganhos a nível de impostos. Impostos que depois resultam na criação de boas condições para a nossa população. As formações são muito boas, os formadores são excelentes. Estamos de volta e continua naturalmente conosco o Dr. José Chava. Dr. José Chava, nesta primeira parte da nossa conversa tivemos a analisar o processo. A história é muito importante, no meu ponto de vista, por aquilo que ela nos ensina e nos dota do ponto de vista de experiências e capacidades para enfrentarmos o futuro de uma ou outra maneira. E eu estou a acreditar que pelos eventos, pelas experiências, os marcos que esteve aqui a referir, Moçambique tem uma experiência adquirida, em muitos casos com muito sacrifício, que lhe permitam enfrentar o futuro com uma outra desenvoltura. Do seu ponto de vista, qual é o principal desafio econômico de Moçambique e como é que o país deve olhar para o seu futuro da economia? Como é que o país pode iniciar um processo de transformação econômica sustentável?
Eu acho que, como país, o desafio que se coloca qualquer um que venha a ser o timoneiro deste país é discutir e encontrar um melhor modelo de desenvolvimento deste país, um modelo econômico. E, na minha opinião, esse modelo econômico passa por, primeiro, é um modelo que tem que ser inclusivo, portanto, é preciso que todas as partes vivas deste país contribuam para o desenvolvimento do que nós queremos como país. Então, um modelo inclusivo. Mas um modelo inclusivo que também define como prioridades, primeiro, a agricultura. Para mim, primeiro tem que ser a agricultura. Para si é inegociável a agricultura. É negociável. Nós precisamos de encontrar, nós temos que fazer uma agricultura mecanizada, uma agricultura comercial. Nós precisamos de ir para uma agricultura comercial. Nós temos capacidade, é preciso transformarmos a vida dos camponeses, não é? Entregando-lhes melhores técnicas de cultivo. Não é? Há colegas seus que acreditam que Moçambique pode não assentar o seu crescimento econômico, o seu desenvolvimento na agricultura e pode ser por um conjunto de razões, desde localização geográfica, geoestratégica, ser uma economia assente na prestação de serviços, ser uma economia de serviços. O que acha sobre isso? Eu respeito esses colegas que pensam dessa maneira, eu não penso assim. O colono transformou-nos de facto numa economia de serviços. Quando, como pode ver, o país, todas as nossas linhas férreas, não é? Estradas principais, boas, não é? Não há nenhuma com sentido norte-sul. Todas elas leste-oeste, porque era para servirmos as economias do Interland. Nessa altura era uma economia de serviços. Isso havia de atrasar muito mais o desenvolvimento deste país. Eu acho que nós temos que endogenizar o desenvolvimento do país. Significa apostarmos nas nossas próprias forças, apostarmos nos moçambicanos, mas apostarmos naquilo que nós temos. Nós temos as potencialidades que o país tem, são mais do que suficientes para nós termos uma referência de desenvolvimento neste país. Repara que tudo que nós ganhamos da indústria extrativa deve ser usado para que desenvolvamos a agricultura, que é o setor primário, e apostarmos na agricultura naquilo que chamamos de cadeia de valor, ou seja, até a agroindústria. Não só produzir, mas ver o que significa produzir até levar à boca do consumidor. Portanto, apostarmos nisto. Portanto, pegarmos todos os rendimentos que hão de advir do setor extrativo, pensarmos em primeiro lugar que nós precisamos de potenciar a agricultura, a nossa indústria, a indústria local. Mas mais do que isso, também é tempo que alguns contratos nossos com essas multinacionais obriguem-lhes aqui a transformação daquilo que é produto que eles captam, ou dos minérios, ou dos hidrocarbonetos, seja feita aqui no país. A transformação local das matérias-primas. Das matérias-primas. Isso é que pode potenciar que nós tenhamos a nossa indústria, lá perto do sítio onde estão essas minas, esses minérios todos. Na minha opinião, é isto que vai fazer com que, primeiro, vai criar emprego, muito emprego para os moçambicanos, vai massificar o emprego, mas mais do que isso, vai fazer com que sejamos nós próprios moçambicanos a dominarmos o nosso próprio país. E digo mais, às vezes as pessoas dizem assim, mas não temos tecnologia, não temos aquilo. Eu digo, não, tá bom. Quando se referiu aos ganhos dos primeiros 49 anos, fez referência ao fato de que uma das conquistas dessa época foi exatamente a criação de capacidade, capital humano, entendeu? Que foi reconhecido até pelas instituições de apoio e de cooperação econômica, de apoio ao desenvolvimento e cooperação econômica. Eu recupero esta sua afirmação para enquadrá-la no que está a dizer agora, no sentido de que nós precisamos de um modelo de desenvolvimento, indicou inclusive os ingredientes, agricultura, industrialização e educação. Penso e profissionalização da força de trabalho. E profissionalização da força de trabalho. Sim. Mas por que é que não temos esse modelo de desenvolvimento? Com tanto conhecimento, experiência adquirida, não é? Conhecimento da realidade, o que é que impede, o que é que inibe o estabelecimento desse modelo de desenvolvimento que possa realmente aglutinar sonho coletivo, novamente uma palavra sua,
para impulsionar, de fato, o desenvolvimento económico e social de Moçambique? Eu acho que, por um lado, vou ser muito simples dizer assim, se nós lêssemos de forma atenta a Constituição, aquele título que fala sobre a parte de economia, podemos ter resposta para isso. É que é preciso que o Estado, neste caso, faça o seu papel e deixe os outros papéis para os outros, como está previsto na Constituição. O papel do Estado, na minha opinião, é de regular a economia, regular, mas não é de atrapalhar. Não é de atrapalhar, é de regular. Então, significa que é preciso que se apoie o setor privado que existe para que ele cresça, e é ele que tem que ter a iniciativa de produção. A iniciativa de produção tem que ser o setor privado. Isso não quer dizer que o Estado não possa ter o seu setor privado, mas quando eu falo setor privado estatal, é preciso que ele também seja produtivo. Nós não podemos ter um setor empresarial do Estado que não é produtivo, não é? Que apenas vive à custa daquilo que são os impostos que nós pagamos. Não pode. Então, alguma coisa não está bem. Significa que, se calhar, temos que mudar a gestão, não é? As empresas, portanto, o setor empresarial do Estado tem que ser muito bem gerido. Mas eu quero voltar ao privado. O que é que o privado precisa? O privado precisa ter um governo que olhe, em primeiro lugar, para aquilo que são as suas maiores preocupações. Hoje, uma das preocupações que nós temos é investimento. É a capacidade de investimento. Mas, para além disso, nós podemos falar também de quê? Aquilo que é o peso que constitui, né, a carga de imposto, não é? Nós temos um instituto hoje, chama Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Eu gostaria de ver este instituto no futuro, para que de facto fosse ele que tem aquilo que chamaria o papel ativo de fazer com que o setor empresarial, tanto neste país, privado, cresça. Eu sonho no IPM, no Instituto de Apoio às Pequenas Empresas, aquele que, não é, identificou empreendedores, que são vários, mas que apoia em todos os aspectos, até apoia em como montar uma contabilidade simples. Porque há muita gente que tem vontade de trabalhar, mas não tem o conhecimento, precisam disso. Este instituto é o sítio mais indicado, na minha opinião, porque ele é de apoio às pequenas e médias empresas. É o sítio mais indicado para que aquele pequeno empresário que está a começar, não conhece sequer as técnicas disto, aquilo, vá a um sítio onde possa ir aprender, alguém acompanhar-lhe, para que no futuro nós possamos beneficiar disto. Porque eu estou a falar disto aqui porque só investindo dessa forma em moçambicanos é que nós podemos cuspir. Retive, quando esteve a referir-se ao modelo de desenvolvimento, o fato de ter trazido o aspecto da regulação da economia e trouxe o exemplo, inclusive, do setor empresarial do Estado, mas disse mais, deu a entender que o Estado deve retirar-se da economia. Acha que temos Estado a mais neste momento na economia? Temos sim. Vou dar um exemplo concreto. Temos sim. Vou dar um exemplo concreto. Há poucos dias, eu de facto até fiquei um bocado regularizado. Há poucos dias eu ouvi dizer que o governo tinha aprovado uma estratégia de desenvolvimento dos próximos 20 anos. A minha pergunta foi a seguinte: estratégia de desenvolvimento dos próximos 20 anos? Discutiu com quem? Discutiu com quem? Quer dizer, isto não é prerrogativa do governo fazer isto, não é? O governo é coordenador, sim. A nossa Constituição é muito clara. Se a gente for ler a Constituição, ela é clara, diz muito bem qual é o papel que cabe ao Estado. Então, o papel que cabe ao Estado é apoiar, é fazer com que o setor privado cresça no país. Quem vai construir riqueza neste país? Quem vai fazer aquilo que dizia a burguesia, quando falava de burguesia, que eu não sou contra isso. A burguesia neste país é necessária que exista, mas ela só vai existir se o Estado criar as balizas necessárias para que os vários nacionais que têm capacidade e vontade possam, de facto, prosseguir, criando emprego e criando desenvolvimento. Esta estratégia nacional de desenvolvimento foi aprovada agora, penso que seguirá para o Parlamento. Para si, não é o esforço de ter esse sonho coletivo e essa visão de longo prazo relativamente ao desenvolvimento? Não, até porque eu devia ser, mas acho que peca pela maneira como ela surgiu. Não pode ser dessa forma. Ao governo cabe fazer a síntese, não é? A súmula, tudo.
mas não houve discussão desse problema. Que eu saiba, eu sou académico, eu sou economista. Como tal, a minha própria faculdade, a Faculdade de Economia de Eduardo Mondlane, que é a universidade mais antiga deste país, não teve oportunidade nenhuma de dar opinar, qualquer tipo de opinião, de contribuir para isso. A estratégia é essa. E eu já conversei também com alguns colegas, inclusive alguns estão na CTA, que não tiveram oportunidade sequer de discutir. Então, a minha pergunta é, de novo, aquilo que eu dizia. Então, não é sonho coletivo. Não é sonho coletivo. E já a priori, porque é assim, é que eu não posso dizer ali naquele documento, dizer assim, a agricultura deve crescer em tantos por cento até 2030. Quem é que vai fazer isso? Vai ser o governo que vai fazer? De novo, não é esse modelo que eu acho que vai ajudar este país a desenvolver. E é por isso que eu acho que é preciso que a gente saiba sentar com os vários agentes econômicos e não. Aquilo que eu dizia, eu falava assim, eu disse, o próprio camponês tem que contribuir nisto. Falava dos partidos políticos, falava da sociedade civil, falava dos académicos e falava do setor empresarial. Quer dizer, todas as forças vivas do país precisam de dar uma opinião sobre isso. Porque, repara, muitas das vezes o modelo econômico ele também é influenciado por indicadores sociais. Porque isto é um conjunto. Quando a gente fala de desenvolvimento, hoje em dia, o que indica... Tem que ter os pressupostos. Exatamente. Tem que ter as premissas. Então, eu respeito aos colegas que de facto participaram e fizeram esse documento que chama Estratégia Nacional. Mas, na minha opinião, como economista, eu acho que a vontade foi muito boa, mas pecaram por não terem posto esse instrumento à discussão. Como economista, como é que olha que será o comportamento da economia, com base nas assunções, as premissas que nós temos, como é que projeta a economia de Moçambique nos próximos 50 anos? Se quiser, até podemos reduzir para os próximos 25 anos. De novo, estamos a convidar a sonhar. E estava a dizer que aquilo que eu dizia que sonhar não é proibido, lembra-se, não é? Eu dizia que sonhar não é proibido, estamos a convidar a sonhar. Olha, eu acho que antes de eu sonhar, há uma primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos resolver. É a questão da paz. Olha, não há desenvolvimento econômico, não há crescimento econômico se não há paz. Não há. Esta é uma lição que nós já temos, como moçambicanos, já temos. Então, esta coisa de terrorismo em Cabo Delgado tem que acabar. Porque ele tem que acabar mesmo. E outras formas de terrorismo, não é? Tem que acabar. Portanto, se o país... Quais são as outras formas de terrorismo? Não, as outras formas de terrorismo, né, portanto, diria, que também acabam contribuindo nisso. É o banditismo que aparece nas cidades, não é? Quando as pessoas não podem andar à vontade, as pessoas são assaltadas de qualquer maneira, a violência que existe, a violência doméstica. A corrupção é uma delas? Nem quero falar disso, porque esse é o maior cancro, não é? Esse é o maior cancro. Em termos daquilo que nós podíamos dizer, as primeiras machadadas a serem dadas pelo novo governo para poder ir para um modelo que nós de facto pretendemos é acabar com a corrupção. Mas para a corrupção não pode haver medidas paliativas, tem que haver medidas muito contundentes. Mas a corrupção, para acabar em primeiro lugar, é preciso que também os governantes se cinjam naquilo que é sua função, não interferir em outras coisas. Hoje é muito difícil, eu conheço casos aqui no país, em que há empresários que têm muito boa vontade de fazer isto ou aquilo, mas têm um projeto, mas evitam ir apresentar alguém no governo. Sabe por que evitam? Porque esse projeto não vai ser aprovado, mas amanhã dever alguém a executar o projeto. Mas o projeto, isso não pode. Isto neste país deve ser proibido. Pessoas que fazem, quando você é colocado no governo, é para governar o país, é para apoiar as pessoas que têm vontade de fazer desenvolver o país. Ou, se não estás em condições de fazer isso, então recuse ser membro do governo. Agora, não é querer ser membro do governo e querer também ser empresário ao mesmo tempo. Isso não funciona. Não funciona. E há leis, não é preciso aprovar leis, há leis que precisam ser cumpridas. Se você aceitou aquele cargo, ser governante, então você prescinda de toda atividade tua privada, que façam outras pessoas. E o teu papel qual é? É pegar os instrumentos que existem de regulação, apoiar o setor produtivo, quer privado, quer estatal, mas nunca obstruir, que em alguns momentos isso acontece. Uma última questão. Eu quero ser mais realístico agora e menos sonhador, sem
menosprezar a importância dos sonhos, obviamente. Que condições é que nós temos para fazer uma afirmação, olhando para todos os dados que a nossa economia apresenta, toda a configuração que a nossa economia apresenta e com algum critério apontarmos para níveis mais elevados de desenvolvimento, eventualmente nos próximos 10, 15, até completarmos os próximos 50 anos e visualizarmos de uma forma bastante objetiva que esta é a paisagem de Moçambique como economia daqui a 50 anos, mais ou menos. Lembras que eu lhe dizia que se nós pusermos de lado esta questão do terrorismo, os conflitos de terrorismo, e pegarmos as condições econômicas que nós temos, nós estamos num momento de vantagens hoje. Por quê? Nós temos um setor, o setor extrativo, que hoje pode ser a alavanca para o desenvolvimento do país, na medida em que nós usarmos de maneira correta estes recursos. Foi criado há pouco tempo o Fundo Soberano, não é? Sim. Este Fundo Soberano, o que aconteceu nos outros países que criaram o Fundo Soberano, ele transformou-se numa alavanca de desenvolvimento, dependendo da maneira como foi orientado para o modelo econômico que foi aprovado. Então, é neste aspecto que eu acho que temos condições, mais do que nunca, que podem, de facto, ajudar a um desenvolvimento são, não é? Para que possamos fazer aquilo que não fizemos no passado, o verdadeiro take-off do desenvolvimento do país. E só está a faltar o quê? Como disse inicialmente, a única coisa que falta é liderança. Liderança. Exatamente. Então, José Chava, muito obrigado por estar aqui conosco nesta longa e interessante conversa. Espero voltar a ter a oportunidade de interagir consigo sobre outros temas que preocupam a economia, eventualmente em áreas mais específicas e mais objetivas. Hoje tivemos uma conversa bastante abrangente, mas igualmente muito útil. Agradeço por estar aqui no Semanário Econômico. Agradeço eu também, muito obrigado por essa reflexão que fizemos em conjunto. Obrigado. Fizemos assim o nosso tema de fundo. Vamos fazer uma breve pausa. Retomaremos a escalada do Semanário Econômico logo a seguir. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Quando chega este momento, temos apenas a oportunidade de rever aqueles que foram os principais momentos que definiram a presente edição. Por implementar já em agosto próximo, o Fundo de Garantia Mutuária tem chances para impactar na vida das empresas. No primeiro momento, o que vai fazer é mesmo aumentar o número de empresas que têm acesso ao crédito. Porém, correntes há que defendem que o instrumento deve ser enriquecido com algumas inovações. Ser usado para cobrir equity que as empresas precisam para compartilhar nos investimentos, aí teríamos uma solução bancável. Meios são um esforço na procura de aumento de capacidade de fazer chegar mais volume de carga ao porto de Maputo. Temos neste momento, em termos de linha férrea, uma capacidade superior àquilo que os portos neste momento estão a manusear. Precisamos agora de acrescentar vagões e locomotivas, porque só com a linha férrea tu não fazes o transporte. Eswatini reconhece que investimentos do CFM viabilizam a interconectabilidade de linhas da região. So whether it is passenger traffic or goods, if the railways are interconnected, then it means that there is ease of movement of traffic. E já está, nada mais nos resta senão agradecer imensamente pela oportunidade e pelo privilégio da sua audiência. Aproveitamos a oportunidade apenas
para renovar o convite para que volte a marcar presença conosco daqui a 7 dias, sensivelmente, aqui no Semanário Econômico, na STV Notícias. Boa noite, sucesso e até lá. PNI, milhões de braços, uma só força.